Olá, bem-vindos ao Livros e E-Books. E hoje a nossa conversa é sobre um livro que já tem muito vídeo por aí, já foi muito falado, que é o Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie. Eu conheci esse livro já há bastante tempo, não na época do lançamento, mas um pouco depois, assistindo algumas resenhas. Me interessei pela temática, mas deixei passar um pouco o hype dele, né? Então eu até pensei em nem fazer vídeo, porque já tem muitos vídeos por aí, cada um melhor que o outro, né? Esmiuçando várias facetas aí que a gente encontra nessa obra. Mas como foi um livro que eu gostei muito, eu resolvi também vir aqui deixar a minha impressão, né, sobre essa leitura. Apesar da escrita dele ser fácil, né, e ser relativamente leve, a temática não é leve, mas a escrita é. É um livro que tem, durante toda a sua história, ele tem a violência sempre presente, muito de maneira bem forte. E nesse livro, o que eu achei interessante nele também é que a gente vê a Nigéria de dentro para fora. Né? Não é um fato grandioso, algum acontecimento na história do país, mas sim por dentro das famílias. A gente vê lá dentro como é o interior de uma casa, de uma família, a convivência familiar, né, dos nigerianos, e isso depois vai se abrindo, esse leque vai se abrindo para a gente entender um pouco sobre funcionamentos do país, sobre a política, sobre a estrutura e as necessidades do país como um todo. Mas isso vem de dentro para fora. Eu achei essa abordagem muito interessante. O livro tem, né, como a gente sabe, já aí todo mundo fala nisso, ele toca em diversos temas espinhosos, sendo um deles bastante forte, que é o feminismo, né, porque nós temos aqui uma mãe submissa, né, com pouca ou praticamente nenhuma voz, que sofre violência doméstica e que quase nem aparece na história. Tudo que envolve ela, mesmo tudo que ela sofre, não é explicitado. A gente sabe dos acontecimentos, mas a gente não tem exatamente a voz dela, relatando essa situação toda. Outra figura assim, bastante presente nesse livro, que aliás toda a história gira praticamente em torno dele, é o pai, que é um pai que inspira ao mesmo tempo admiração dos filhos e medo. O pai é um católico fanático, né, que foi criado por missionários, e ele, por conta disso, ele se tornou católico fervoroso e radical, e por isso ele até repudiou o pai, que ainda vive aquelas religiões mais tradicionais, né, a cultura mais tradicional do país. Ele é muito rico, dono de indústrias alimentícias e dono de um jornal de oposição. Ao mesmo tempo em que ele é muito caridoso e muito respeitado pela sociedade, porque ele faz muita caridade, ele auxilia muita gente. Uma cena aqui que o editor do jornal dele, o jornal é de oposição, então o editor do jornal tem um problema aí com o governo, ele dá todo o amparo, não sossega enquanto não tira o cara aí da situação de perigo, dá todo o amparo à família dele, é visto pela sociedade como um benfeitor, como uma pessoa boa, e dentro de casa ele é um monstro, um verdadeiro monstro. Porém, um outro aspecto aqui que eu vi pouca gente comentando foi o sofrimento que ele mesmo tem por agir assim. Então ele age da forma como ele age, de forma violenta, porém ele também sofre com isso. Então a gente consegue ver que ele é uma pessoa bastante atormentada e bastante doente mesmo. Né? Não se trata simplesmente, a gente não pode ver ele aqui como um monstro desumano. Ele tem também o sofrimento e a gente tem que tentar entender um pouco por fora o que levou ele, as transformações, os acontecimentos que mexeram
nesse lado psicológico dele, que levaram ele a agir assim. Uma verdadeira lavagem cerebral. Porque não é só em relação à religião, mas tudo que diz respeito à conquista. Né? A língua, ele exige que a língua falada na casa seja, pelo menos na grande maioria, o inglês. Ele privilegia tudo que vem da classe dominante branca, tudo que vem do exterior, tudo que vem dos colonizadores, dos dominadores do país. Então ele chegou mesmo ao ponto de rejeitar tudo, todas as suas raízes. E isso também, com certeza, causa sofrimento a ele. A gente tem que tentar entender um pouco também esse lado, né? Não vê-lo simplesmente como um monstro, um torturador. A personagem principal do livro é a Cambile, ou Cambile, não sei, que é uma menina, uma adolescente, e seu irmão, o Djadja, que é ela que narra a história, e ela apresenta ali que eles têm, os irmãos têm uma rotina extremamente detalhada, tem um relacionamento muito bom entre eles, né, de bastante cumplicidade, e são criados de forma extremamente rígida por esse pai. O Djadja é um pouco mais velho, ele tem cerca de 17 anos, então ele já está começando, ele já mostra em algumas situações um pouco da rebeldia, de querer se rebelar contra essa dominação extrema do pai, né? Então a rotina desses dois irmãos é uma rotina de eventos religiosos, de exigências duríssimas, como, por exemplo, ser o primeiro aluno da classe, agressões físicas e psicológicas todo o tempo, transformando a Cambile numa adolescente, né, silenciosa, retraída, que não sabe, mesmo quando ela está diante da sala, diante de outras pessoas, ela não consegue se exprimir, porque ela é tão tolhida, né? Ela já nasceu naquele meio tão tolhido que ela já não consegue mais ter a liberdade de expressão. Em relação ao Djadja, a gente vê isso um pouquinho mais. Ele, embora um ponto aí que eu colocaria como negativo no livro foi justamente esse, não ter dado mais voz ao Djadja. Ele aparece aqui e ali pontualmente, até em relação ao título do livro, né, o hibisco roxo, porque ele se interessa pelas plantas da tia. O hibisco roxo seria uma variedade de hibisco que uma bióloga estaria trabalhando, né, e ele se apaixona por essas flores e leva para casa para plantá-las no seu jardim. Mas um dia, né, uns eventos levam a que esses dois irmãos vão passar uma temporada na casa da tia, e ali eles percebem uma realidade totalmente diversa, né? Eles descobrem ali o que é uma família estruturada, é ali que o Djadja se dedica ao jardim, que ele brinca, que ele conversa. Desde o início ele já se mostra bem mais integrado, né, à família. Essa tia é professora universitária, mas está com o salário atrasado já há 2 meses, mora no campus da universidade, e é viúva e está passando sérias dificuldades financeiras. E ela, apesar de também ser católica, ela de forma alguma ela rejeita as tradições, as religiões, a religião antiga deles, e ela é apaixonada pelo pai, ela presta todo o cuidado necessário. Tem uma parte aqui que o pai fica doente e ela leva ele para a casa dela para poder prestar os atendimentos necessários, né, o socorro necessário ao pai na medida do possível. Então a gente vê a Cambile nessa nova situação, nessa nova realidade. Ela começa a se soltar. De início ela tem um relacionamento bastante conflituoso aí com a sua prima, né, que é da mesma idade, porque a prima vê ela como riquinha. Então o silêncio dela é sinal de altivez. Ela não está acostumada com qualquer comida, com qualquer atividade, e a prima diz, né, acha que isso daí é por ela ser rica.
mas aos pouquinhos vai percebendo que não é bem assim, elas vão começando a se entender e mais para o final da história vão se tornar bastante amigas e cúmplices, né? Essa prima também mostra a Cambly um outro lado totalmente diferente, né, da vida de um adolescente. Ela fala alto, ela usa maquiagem, ela ouve música, e eles têm a rotina de estudos, a mãe cobra, mas também dá muito amor, eles têm um convívio bastante harmonioso, bastante gostoso. Eles brincam, jogam, conversam, praticam esportes, e todos auxiliam nas tarefas domésticas, estão ali, é aquela família muito unida que está ali nos momentos bons e nos momentos ruins. Um outro ponto também que aparece aqui é o relacionamento da Cambly com o padre Amadi, ou Amadi, né, que é o padre que tem um serviço social ali com os meninos da comunidade, leva os meninos para praticar esportes, e ele tem um vínculo social bem grande com os seus paroquianos, né? Ele vai jantar na casa de um, na casa de outro, e ele é extremamente acessível, mas também bastante respeitador das tradições, das outras religiões. Ele não vê de forma alguma isso como um empecilho para a pessoa se salvar e que isso entra em conflito com a fé católica dele, né? Em contraponto, nós temos o padre lá da cidade onde os pais da Cambly moram, né, que é o padre que assina embaixo de tudo que o pai dela, né, prega. Então é aquele padre extremamente radical, em que tudo é pecado, em que tudo é feio. E isso é interessante também, essa outra colocação do livro, porque nós temos dois padres, né, de condutas bastante diferentes, e nós percebemos aí que também, mesmo dentro de um determinado setor, de uma determinada religião, a gente não pode generalizar. Então existem fanáticos em todas elas, da mesma forma que existem os fanáticos muçulmanos, homens-bomba, e que exigem que as mulheres usem burca, como também tem os mais liberais, ou apenas mais tradicionalistas. Isso existe também dentro do judaísmo, e o radicalismo religioso é extremamente perigoso e destruidor da unidade entre as pessoas, das famílias, mesmo seja ela qual religião for. A gente vê isso aqui no nosso país. Outro dia mesmo eu vi um vídeo de um pastor que se diz aí de uma nova igreja evangélica, mas que ele prega a destruição, especialmente dos centros, né, de candomblé, de umbanda, mas também de outras congregações evangélicas. Então, o cara, você vendo os vídeos, é só procurar aí pela internet que dá para. Agora eu não estou lembrado qual é, mas eu vou ver se eu procuro e deixo o link aí embaixo do vídeo, que é estarrecedor. O cara, ele prega mesmo uma nova religião, uma nova ordem, em que tudo tem que ser destruído em nome da religião. E a gente sabe que isso daí já foi, né, pela própria história do mundo, isso já foi utilizado inúmeras vezes, né, por diversas denominações como arma, como justificativa para guerras, para conquistas, e a gente já viu que isso não dá em nada, não dá nada de bom, exceto novas guerras, novas destruições e muito sofrimento. Então, a Cambly, né, com esse padre Amadi, ela acaba se apaixonando por ele, e é uma história assim também bastante interessante ver, né, esse envolvimento, esse despertar dela pro amor. É um livro assim que fala sobre fanatismo, sobre repressão, sobre descobertas, sobre o desabrochar da personalidade. E a escrita é muito gostosa. Eu li esse livro rapidamente e, apesar dos temas espinhosos, a forma como ela coloca isso
Eu não sei se é uma característica da escrita da Chimamanda, porque eu não li nada mais dela, ou se é pelo fato da história da sua personagem principal ser uma adolescente. Então, o que eu percebi aqui é que a escrita ela é muito leve, realmente você entra na história e você se vê conversando, ouvindo a história dos lábios de uma menina, de uma adolescente. Ela coloca muitos aspectos do cotidiano da Nigéria, de alimentos, de casa, de situações em que eles vivem, mas de forma assim natural. Ela não tenta explicar o que é aquele determinado prato, como se prepara, como é preparado, né, aquela comida, mas ela coloca aquilo de forma natural. É realmente como se fosse uma adolescente contando a história. Então eu não sei se isso foi proposital, se é uma característica da escrita dela ou se foi proposital para esse livro. De qualquer forma, se foi genial, porque uma mulher adulta conseguir escrever dessa forma, como se fosse essa adolescente passando isso para a gente de forma tão natural, eu achei a escrita genial. Em resumo, né, então é isso. Achei que foi um livro muito bom, que vale muito a pena ser lido. Ele toca em diversos pontos bastante espinhosos, bastante polêmicos. Acredito que eu até veria aqui alguma coisa sobre a situação horrível que está acontecendo nesse momento na Nigéria, mas já vem se arrastando há alguns anos, que também vem sendo palco de grupos terroristas, né, que estão atacando meninas, estupros coletivos de crianças, tirando as crianças, proibindo as meninas de irem à escola e promovendo massacres e ataques a pessoas inocentes. A Nigéria atualmente está vivendo uma situação de horror. Foi bom conhecer um pouco mais sobre a situação desse país, apesar de tão triste, mas escritas como essas são importantes para atrair a atenção, né, da comunidade mundial para esses países tão paupérrimos da África, tão sofredores, com tanta dor e tanto sofrimento, em que essas pessoas realmente ou raramente têm voz, né, no nosso mundo. Foi uma leitura bastante válida. Quem tiver oportunidade, não deixe de ler, que é um livro fantástico. Foi minha primeira leitura aí desse ano e já comecei com o pé direito. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, deixe os seus comentários e voltem sempre para assistir novos vídeos que a gente fala sobre outros livros. Tá bom? Então, um abraço para vocês. Tchau, tchau.